Boa tarde, estamos de volta. Hoje a gente vai entrar em uma série de lives. Eu até quis aprofundar mais nessa mulher, porque ela foi uma virada de chave para mim, que é a mulher de Provérbios 31. Então, a gente já estudou várias mulheres, né? Lá no YouTube tem todas as nossas lives. E então, como eu já entrei essa semana no assunto aí de conciliação, trabalho, né, família, então eu decidi estudar agora com vocês a mulher de Provérbios 31. E pra mim ela é muito especial. E assim, a gente pensa que essa questão, né, de trabalhar foi algo novo, né, da mulher ter essa questão de sair para trabalhar, de negociar, de ter voz. Porém, aqui a gente está falando de um texto de Provérbios. Então, é um texto muito antigo. E aqui fala sobre a mulher virtuosa. E aqui esse texto, ele é os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Então, ela fala aqui como que era o posicionamento de um rei. Então, aqui fala sobre o rei Lemuel, mas muitos associam a Salomão mesmo, tá? E então, aqui ela começa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Então, a mulher virtuosa, o seu valor não está no que ela faz, está no que ela é. Então, muito antes dela ser vista, dela ser encontrada, ela já é valiosa. Então, esse versículo aqui sobre identidade, sobre valor, ele é muito forte. Porque nós fomos treinadas a entender que o nosso valor está no que nós fazemos. Se eu sou uma boa profissional, aí sim eu tenho valor. Se eu sou uma boa mãe, se eu faço tudo, se eu... Enfim, ali tá meu valor. Então, aqui traz justamente essa quebra. Essa mulher virtuosa, ela é citada aqui muito antes dela ser encontrada. Então, quem a achará? Então, antes dela ser encontrada, ela já tem o seu valor. E aqui fala que o valor excede ao de rubi. Então, ao de finas joias. Então, é um valor imensurável, né? Então, aqui entra também a questão do que a gente associa ao nosso valor. Porque muitas vezes a gente associa, eu só sou valiosa, só sou valorizada se eu receber um presente, se eu receber uma bolsa, se eu receber uma viagem, aí sim eu tô sendo valorizada. O meu valor se define a essas coisas. Só que aqui fala que o valor dela é tão grande que excede tudo que é material. Porque as joias, né, é o item material de maior valor que a gente pode ter, né, aqui. Então, todo o tesouro de uma nação, ele é lastreado no ouro, né, que é uma joia. Então, no mineral. E aqui fala, o seu valor excede. Então, vai além das coisas materiais. E aqui, eu vou dividir a mulher de Provérbios 31 em 3 lives, pra gente conseguir realmente aprofundar. Hoje eu quero trazer mais essa essência dela, a identidade dela, né? Como que ela é vista. E dentro aqui dessa mulher de Provérbios 31, nós vamos ter a relação dela com o casamento, a relação dela com os negócios. Então, a gente vai estudar o posicionamento dela em várias frentes. Mas eu vou ler todo o Provérbios, que aí a gente consegue focar hoje só naquelas partes, mas vocês entendem o contexto de como essa mulher ela é preciosa. E aqui a gente precisa entender porque tudo que ela conquista é principalmente pelo seu posicionamento.
por ser quem ela é. Então ela não compete, ela não precisa competir. E eu vou ler todo o Provérbios que vocês vão entender um pouco do valor dessa mulher. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Então aqui a gente vê que essa mulher, ela faz muitas coisas, porém ela não faz sozinha. Então ela sabe delegar. Examina uma herdade e adquire, uma propriedade, né? E adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Então ela cuida dos seus e ainda estende as mãos para o próximo. Então ela é uma mulher presente na sociedade ainda. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Tem uma versão da Bíblia que eu acho muito elegante, que fala que toda sua família veste escarlate. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, e a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Então aqui a gente vê que ela não era uma mulher escondida, ela não era uma mulher que cuidava só dos seus, ela era uma mulher posicionada não só na sua casa, mas na sociedade. Então ela era uma mulher que negociava, então ela era uma mulher sábia, ela tinha conhecimento. Ela não era aquela mulher, eu só preciso cuidar aqui do bem-estar da casa. Então não, ela conseguia analisar negócios. Então quebra muito o padrão da mulher, né? A mulher feminina que todo mundo coloca hoje, né? Que tem que ser aquela mulher que é apenas a mulher dona do lar, né? Que cuida dos afazeres da família e tá tudo certo. É muito honrado esse papel também, né? Se a mulher, ela se sente bem fazendo só essa função, tá tudo certo. Porém, tem mulheres que têm um chamado para fora. Tem mulheres que têm esse chamado de não só cuidar dos seus, que é a parte mais importante, né? Então, nenhum trabalho externo, nenhuma ação fora da nossa família, ela deve ser maior ou roubar o nosso propósito dentro de casa. Então, se tá acontecendo isso, tem que parar imediatamente. Porque se o nosso trabalho fora, seja ajudando outras pessoas, ou seja, o nosso próprio trabalho, se ele está tirando o nosso papel de guardiã dentro do nosso lar, aí sim a gente tem que garantir que o nosso lar esteja guardado. Porque esse é o nosso papel mais precioso. Então a gente precisa estar atenta aos nossos filhos,
a nossa casa, ao nosso marido, porque não adianta ganhar, né, tudo lá fora, reconhecimento, fama, tudo, e perder os de dentro. Então, aqui a gente consegue ver que essa mulher, ela tem tudo isso, só que ela é presença. Primeiro que ela sabe quem ela é. Ela já sabe o seu valor. Ela não precisa estar fazendo tudo isso para mostrar quem ela é. Então aqui, ela é uma mulher também que ela é vista. Aqui fala que o seu marido e os seus filhos a louvam, né? A glorificam. Gente, eu ainda tô até rouca. Tô falando aqui do método IP ainda, do fim de semana. Mas, continuando, então, o fazer dela é só um transbordo do que ela é. Então, tudo que ela faz, ela está entregando valor porque ela já é valiosa. Então, hoje, muitas pessoas invertem completamente. Então, primeiro eu tenho o título. Eu sou valiosa porque eu conquistei tal cargo. Porque eu sou vista. Porque o meu marido fez isso pra mim. Aí eu sou valiosa. Não. Então aqui o posicionamento dela é totalmente o contrário. Ela é aquela mulher, ela é valiosa e ela entrega o que ela tem. Então ela cuida dos seus, ela negocia com excelência, com valor, porque ela entende seu valor. E é tão engraçado isso, porque até em uma negociação, se a gente não entende o nosso valor, nós perdemos na negociação. Então, aqui como empresa, né, uma das minhas empresas é esquadria de alumínio. Então, a gente trabalha com obras alto padrão. E quando a gente pega um cliente que ele só quer preço, se a gente não entender o valor que nós entregamos, nós entregamos só preço. Então a gente não consegue agregar valor à nossa empresa, né? Para que as pessoas, os clientes, possam ver, enxergar esse valor. Então, como é sério a gente ter consciência do nosso valor, porque senão a gente aceita qualquer migalha. A gente entrega qualquer coisa, né? Porque a gente já não tá lá essas coisas. Então, se eu entregar o máximo que eu consigo, tá tudo certo. Mas por quê? A gente às vezes não tem clareza do tamanho que é o nosso valor. E então, ela traz isso em tudo que ela faz, né? Então, muitas mulheres hoje estão cansadas porque estão tentando buscar o valor no que fazem, no crescimento profissional, buscando valor, né, em casa. Então, elas fazem, mas não são vistas, estão frustradas porque o fazer espera em troca o reconhecimento de quem está com elas. Então, durante muito tempo, eu vivi nesse lugar onde eu fazia e só esperava o valor das pessoas próximas. Então, era de um chefe, era de um cliente, era do meu próprio marido. Então, eu fazia. E aí, se eu não recebesse o reconhecimento, vamos dizer assim, se eu não recebesse algo em troca, né, uma palavra, um presente, né, uma viagem, eu não me sentia valorizada. Só que é tão incrível porque durante os 2 primeiros anos do Davi, a gente fez muita viagem. E eu amo viajar. Então, pra mim, a forma de amor, de me agradar é viajar, conhecer novos lugares. Então, quando a gente viajava, eu sentia
um pouco de recompensa, né? Sobre tudo que eu entregava, sobre tudo que eu fazia. E aí, só que aquilo era tão momentâneo que quando eu voltava pra minha rotina, pra casa, eu já não tinha mais aquele sentimento. Então, quando eu consegui realmente entender onde estava o meu valor e para o que eu fazia, né? Aí sim eu consegui entregar de fato o meu melhor. Porque às vezes, sei lá, vou pegar aqui um exemplo de trabalho. A gente pega um chefe que não tá naqueles dias, ele chega acabando com a gente, né? Esculachando, chamando atenção. E aí, a gente tem como entregar algo bom. Porém, a gente fica tão magoado, tão chateada com aquilo, né? Assim, ele não me valoriza. Então, eu também não vou fazer o melhor aqui. Eu vou entregar aqui, ó, de qualquer forma. Porque já que é isso a forma que ele me vê, só que aí a gente esquece que as pessoas, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Guarda isso. Porque quando nós recebemos esse tipo de ação do outro, é porque ele provavelmente deve ter passado por algum problema. Ou talvez ele recebeu aquilo, né? Então, na sua jornada, foi o que ensinaram para ele, a forma de receber. Só que quando nós entendemos que o nosso valor está nisso, a gente sempre vai entregar o básico. A gente sempre vai entregar o que a outra pessoa está nos entregando. Só que aí a gente esquece da nossa parcela. Porque a partir do momento que eu entrego só o que, baseado no que o outro me entregou, aí sim eu estou falando de mim. Aí sim eu estou falando, eu não estou entregando o que eu tenho de valor. O que eu sou valiosa. O meu valor não é só isso que eu estou fazendo. Não é só o pouco que eu estou entregando. Porque a outra pessoa me fez algo ruim, me falou alguma coisa que eu não gostei. Então, a nossa ação, ela não pode ser uma reação ao que os outros nos entregam. Então, a gente precisa ter clareza do nosso valor. E o que a gente recebe não deve nos afetar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente construir uma estrutura onde a gente consiga não reagir a essa energia negativa mesmo, né? Mas a gente precisa trabalhar isso diariamente. Então, a primeira coisa, veio falar algo, né, pra gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, se é o marido, se é o patrão, se é uma pessoa aleatória da rua, primeira coisa que a gente precisa entender, cada um dá o que tem. Se ele tá me entregando isso, é porque é o que ele tem pra me entregar. Só que aí a gente tem que vir pro segundo fator da equação, que somos nós. Aí nós temos que nos abastecer. Por que eu sou valiosa? Eu sou valiosa pela forma que eles estão me enxergando? Que meu cliente me enxerga, do que o meu marido me enxerga, do que meu patrão me enxerga? Eu sou valiosa por isso? Então a primeira coisa já cai por terra. Porque a gente não tem que ter o nosso valor no que as outras pessoas acham da gente. Então o nosso valor está onde? Lá na palavra. Lá no que Deus falou sobre nós. E nós somos mulheres e eu falo, Deus é muito pai de menina. Então ele fala tantas verdades sobre nós, sobre a nossa criação. Então ele não colocou espírito de medo na gente, ele colocou o espírito de ousadia. Então a gente é forte, a gente é corajosa. Nós somos valiosas. Então aqui no começo de Provérbios 31 fala, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de finas joias.
Então, o nosso valor já está aqui, ele já foi colocado. Desde o ventre da nossa mãe, o nosso valor já está ali. Então, a gente precisa cuidar do segundo fator, que somos nós. Aí a gente precisa alimentar diariamente. Meu valor é esse. Eu sou isso. Eu sou pegar. Até, eu não sei se a Daiane tá aqui, a gente fez uma tarefa dessa na nossa mentoria. A gente listou todas as afirmações que tem na Bíblia sobre nós. Então, aquelas são as verdades. Aquelas são as verdades onde a gente tem que alimentar o nosso valor. E precisamos alimentá-las diariamente. Lembrar, porque eu não sei o que vocês estão passando, mas a palavra, ela tem o poder de curar tudo. Tudo, tudo, tudo. É ansiedade? A palavra cura. Deus cura. Mas a palavra, ela é viva. Ela vem através de nós. E assim, às vezes a gente fala, tem que ser em Deus. Mas a nossa identidade, ela vem assim. Então, primeiro, a gente vai descobrir o que é. Então, a gente vai lá na palavra para ver o que falou, né? Então, você é isso, você é corajosa, você é forte, você é valiosa. Então, quais são as palavras que tem lá na Bíblia que fala sobre minha identidade? Beleza, tomei consciência, agora eu preciso acreditar. Porque a nossa identidade, ela só floresce quando nós acreditamos nisso. Quando nós internalizamos tudo o que foi dito lá naquela palavra. Então, se eu acredito que eu sou corajosa, então quando vier alguma coisa que me dá medo, eu vou falar assim, não, eu não vou aceitar esse medo na minha vida. Não vou aceitar. Então, a gente vai alimentando. E aí, a nossa identidade está no que nós acreditamos. Então, por que a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos? Porque os nossos pensamentos, eles transformam em ação. E em palavras. Então, às vezes, é fácil a gente estar aqui nessa live, a gente falar assim, eu sou isso mesmo. Eu não tenho medo, eu sou muito valiosa. Só que aí, quando chega lá na vida real, né? Quando chega lá, acontece algo e a gente, meu Deus do céu, eu sou isso mesmo, meu Deus. E a gente começa a colocar um monte de palavras na nossa identidade que não é verdade. E a gente começa a se destruir com as nossas próprias palavras. Então, não seja a sua maior destruidora. Não seja você acabar com sua identidade. Então, a gente pode ter os nossos momentos tristes. Sim, eu não tô falando que não tem. A gente tem um momento de cansaço, tem um momento de sobrecarga, mas a gente não pode deixar que esses momentos se plantem na nossa vida. Que isso defina quem nós somos. Nós estamos estudando aqui a mulher de Provérbios 31 e nos próximos dias eu vou mostrar como as outras áreas da vida dela. Mas ela só consegue se posicionar nas outras áreas porque ela entende quem ela é. Porque ela não precisa competir com o marido dela. Ela não precisa ir pra fora pra poder gritar, se mostrar. Entendeu? Aqui, tô aqui, Vocês estão vendo que eu sou valiosa? Vocês estão vendo aqui, Vem aqui falar pra mim? Não. Ela não precisa pedir. Hora nenhuma aqui em Provérbios 31 fala que ela vai no seu marido e fala assim, meu amor, o que você acha? Eu sou valiosa pra você? Eu sou. Hora nenhuma aqui ela vai lá pedir, mas ela recebe. Por quê? Nós recebemos o que nós acreditamos. Então, se a gente acredita que nós somos uma péssima mãe, que nós acreditamos que somos uma vendedora ruim, que nós somos uma mãe que não consegue ter paciência, a gente não vai ter.
Porque nós somos o que nós acreditamos. Então, tudo começa no nosso pensamento. É o espiritual? É o espiritual. Mas o espiritual, ele é alinhado com a nossa alma, que é o nosso pensamento. Então, a nossa identidade está firmada no nosso espírito, mas ela passa pela nossa alma para refletir no nosso corpo aqui, né? No físico. Então, nas nossas ações, no que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, entender qual é o seu valor. Onde está o seu valor? E assim, pela palavra, não é no que você faz. Não é na sua função como mãe. Nossa, eu sou mãe e esse é o papel mais honrado que tem de uma mulher. E é verdade, mas seu valor não tá nisso. Não tá porque você é mãe. O seu valor está porque você é. Porque você é. Então, primeira coisa aqui, só pra gente fechar o dia de hoje aqui da mulher de Provérbios 31, ela entende o seu valor. Ela sabe quem ela é. Então, não é sobre fazer uma ou outra coisa. É você decidir o que você quer entregar, né? O que você quer fazer. Se você quer estar lá no mundo também, ajudando as pessoas, beleza. Se você quer estar no trabalho, beleza. Se você quer estar em casa, beleza. Mas em todos esses lugares, você vai entender o seu valor. Você vai saber quem é você e entregar o seu valor. E não vai reagir ao que te entregam. Então, amanhã a gente vai voltar e vamos falar sobre essa mulher novamente. Só que amanhã eu quero entrar, né, na parte aqui onde... Deixa eu achar. Na forma mesmo dela agir. Então a gente vai pegar aqui, né, como que ela se posiciona nos negócios, como que ela se posiciona em casa, como é a rotina dessa mulher. Então amanhã a gente vai entrar nisso. Então a primeira coisa aqui, pra gente ser como uma mulher de Provérbios 31, né, uma mulher virtuosa, a primeira coisa é entender o nosso valor. Então hoje medite nisso. E amanhã a gente encontra pra ver como é a ação, como ela aplica isso na prática, tá bom? Então, tenha um excelente dia. Vou ir agora, porque a rotina aqui não para. Então, até amanhã, meio-dia, a gente entra online novamente, tá bom?